A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que você abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu sou Vinícius. Como é que tem que falar mesmo? Propriedade da Elizabeth. Elizabeth é minha propriedade. Como é que é? Eu sou Vinícius, muito bem casado para sempre com Dona Elizabeth. E Elizabeth, tomara que tenha a mesma consideração. E nós somos casados para sempre. É mais ou menos assim, né? E a Bíblia diz que nós somos dissolvidos no Senhor. Esse é o contexto de casamento. Por isso que é difícil de dissolver. Mas abramos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui. O pastor Alexandre nos chamou. Obrigado pela igreja dar essa oportunidade. E o meu pedido ao Senhor é que Ele fale ao meu coração e fale ao teu coração nessa noite, por meio da Vox Dei, a palavra aberta e lida que é poderosa e é capaz de dar vida ao mais vil pecador. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém. Palavra do Senhor, louvado seja Cristo, louvado seja o nosso Deus. Podemos orar mais uma vez? Glorioso Deus e Pai eterno, estamos na tua casa, no domingo, o dia da adoração do Senhor, o dia que nós saímos das nossas casas como crentes em Cristo, como nação sua, Pai, nação santa, separada pelo sangue de Jesus, e queremos louvar o teu nome, queremos aprender de ti, e pedimos, Pai, ouça o nosso louvor, ouça a nossa adoração, o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. Venha até nós e sare, Pai, os nossos corações. Sare as famílias dessa igreja. Sare a nossa nação. Cuide de nós. A começar em mim. Quebra, Pai, o meu coração e o coração de cada um de nós. Por isso nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Na segunda e terça-feira nós estaremos conversando com vocês também um pouquinho mais a respeito do desafio familiar. Desafio hoje que está batendo as nossas portas a todo o momento. Não é um tempo simples, não é um tempo de nós encararmos com simplicidade. É um tempo de muita atenção. E para isso nós precisamos de ferramentas. O que eu quero fazer com você hoje, pensando no desafio familiar, é entendermos um pouquinho do mundo de hoje e o que Deus nos dá e o que nós temos que fazer. Na segunda e terça-feira teremos um pouco mais. Como a Elizabeth já começou, nós trabalhamos como conselheiros bíblicos. Eu sou pastor, e ela é conselheira juntamente comigo na Igreja Cristã de Confissão Reformada, onde eu também cuido de jovens. Também faço parte do Ministério Pure Life. Nós trabalhamos com distúrbios da sexualidade, no caso aí masculino. Eu sou coordenador do campus. E os desafios são grandes. São grandes. Nós temos muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Sou pai de 2 filhos também. Tá? Um deles já está no período de se casar, está solteiro. Tá? O mais novo ainda não. Então, tá aí a propaganda. Podia ter feito essa propaganda, porque é casados para sempre, né? Ele vai ter que casar para ser casado para sempre, né? Então, em Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Rapaz, você vai falar de família e começa com Gênesis capítulo 1. Um dia eu fui numa igreja e era para falar de ateísmo. E eu abri e li Gênesis capítulo 1. Mas como você vai falar de ateísmo com Gênesis capítulo 1? É muito simples. Porque o Bereshit, no princípio,
É um princípio com propósito definido. Então a leitura de Gênesis não é uma leitura simples. Ela é uma leitura cheia de conteúdo teológico para as nossas vidas. E quando eu digo que no princípio criou Deus os céus e a terra, eu estou dizendo que existe um princípio. E um princípio verdadeiro tem que ter um propósito. Não existe o início de nada sem propósito. Ninguém constrói nada sem propósito. Por exemplo, quando Ford montou o primeiro veículo, ele tinha um propósito definido. É por isso que ele precisou de engenheiros. Ele precisou de uma mente inteligente. E eu também, aproveitando o gancho, eu sou membro da TDI Brasil, a Teoria do Design Inteligente. Porque no passado eu trabalhei como químico e Deus me chamou, né? E não dá para recusar o chamado, a gente tem que vir, né? E outras coisas mais. Então, para mim, tem todo sentido quando diz que no princípio criou Deus. Princípio com propósito. E isso nos põe em oposição às filosofias, às ideologias vigentes nesse mundo. Por quê? Porque propõe ordem. Propõe um criador. Propõe uma mente inteligente. Um designer inteligente. Vocês já viram a complexidade do olho humano? É por isso que você precisa ir no médico. É por isso que você precisa se consultar no engenheiro de olhos, um oftalmo. Porque ele entende da complexidade do olho humano. Agora, você dizer que essa complexidade veio de uma ameba é muito simplista. Não dá para nós acreditarmos nisso. Não tem como. Mas as filosofias do mundo dizem que duas amebinhas se chocaram, tarará, e daí depois, com milhões e milhões de anos, de repente o primeiro olho surgiu. É mais ou menos assim. Tá? Por quê? Porque esse mundo ficou louco. Uma vez eu comecei a aconselhar uma jovem, e eu fiz uma pergunta. Foram 20 minutos de choro copioso. Qual é o propósito da sua vida? E eu faço essa pergunta para você. Qual é o propósito da sua vida? Para que você existe? Eu vou no domingo, eu toco, eu canto, eu trabalho na igreja, eu organizo o templo. Tá, tudo bem, eu entendi. Eu perguntei qual o propósito e não o que você faz. Qual é o propósito da sua vida? E essa jovem chorou por 20 minutos, copiosamente. Copiosamente. E ela olhou para mim, eu já estava quase chorando também, porque o choro dela foi tão pesado, foi tão carregado, e nós sabemos do quê? É um choro carregado de pecado. É um choro sem esperança. E quando eu digo que no princípio criou Deus os céus e a terra, eu me encho de esperança, porque o meu Deus é um Deus criador. E para criar qualquer coisa, essa cadeira que você está sentado, teve que ter um planejamento. Teve que ter um planejamento. Teve que ter um equipamento para fazer esse bordadozinho na frente. Esse equipamento é altamente complexo. Monta um equipamento desse você. Você não vai conseguir. Você vai precisar de um designer inteligente. Não é normal. Você não acorda cedo e fala, eu vou bordar. Não. Até a minha avó, para bordar, ela precisou aprender com a mãe dela e com a bisavó. Por quê? Porque é algo complexo. Vamos falar de algo simples. Você consegue bordar? Eu não sei bordar. Acho que nem existe mais bordado entre as mulheres, né? Algo tão bonito, tão complexo, cheio de arte. Mas que precisa de um criador. Algo tão simples. Perceba como é fácil encontrar Deus nas sagradas escrituras, abertas e lidas. Mas a sociedade, ela diz, por meio de filósofos, que Deus está morto. Mataram o Deus da nossa sociedade. Nós sabemos que isso é uma falácia.
Porque o nosso Deus está vivo. Nós cantamos para quem agora? Nós cantamos para Deus. Só que na cabeça desse mundo, nós somos um bando de fanáticos e malucos que falamos com o nada. Não. Nós falamos com Deus supremo e criador. E essa menina chorando copiosamente, ela me responde, quando ela se recompôs: eu não sei para que eu existo. Isso é triste demais. Porque você não saber para que você existe é a pior coisa da vida de um ser humano. Isso me faz lembrar de uma assembleia pequenininha que tinha do lado de casa, quando eu era criança. E essa assembleia pregava. Domingo, você podia esperar que tinha pregação. E eu lembro até daquela música. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, um perdido pecador. Mas Ele estendeu a sua mão para mim. E essa menina não tinha entendido essa mão estendida. E isso é triste demais. Nós temos que nos curvar diante do Senhor e chorar com essa pessoa. Nós temos que clamar com essa pessoa para que Deus estenda a mão a ela, porque até então ela não tinha entendido. E até hoje, infelizmente, ela não entendeu. Eu estou dando um exemplo. Como conselheiro bíblico, eu já nem sei quantas pessoas nós já atendemos que não tem esperança. E uma das funções dessa igreja aqui é comunicar a esperança que o mundo não tem. Não é comunicar você. É comunicar Cristo. É para isso que a gente serve. Uma das nossas serventias é isso. E quando eu olho para o princípio, eu vejo que existe um Criador. E ele continua. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, nós temos nessa caminhada, lá na frente, o projeto de família. Então, o tema do sermão de hoje é família, projeto, princípio e propósito. E propósito muito bem alinhado e definido. Muito bem alinhado e definido. Então, tendo a guisa de introdução esse exemplo, dessa pessoa que não tem esperança, nós temos esperança. E devemos comunicar, você, pastor da tua casa, comunique a verdadeira esperança para a tua família. Sabe qual é a instrução que eu passo para os meus filhos? Não me importa o que você vai querer ser. O que importa é que você seja cristão, seja um crente autêntico. Porque a gente começa a delimitar uma coisa que nós perdemos também ao longo do caminho. Até a igreja tem perdido isso, a identidade cristã. Isso me lembra do livro do MacArthur, escravo. A palavra doulos é o escravo do Senhor. Nós somos pessoas compradas pelo sangue e nós fomos comprados e hoje nós somos escravos de Cristo. E nós não temos que ter a nossa vontade própria, porque a nossa vontade é fazer a vontade do nosso Deus, não a minha. E o termo traduzido do grego, doulos, não é servo. Servo ainda tem opção, é escravo. Ah, eu não concordo. Tudo bem, então vá brigar com o dicionário grego, não comigo. Vá brigar com a terminologia grega. Está escrito aqui, eu não posso fazer nada. Eu só entrego o recado. O que você vai fazer com o recado, você vai rasgar, vai guardar no coração, jogar fora, pôr na gaveta, não é problema meu. É problema seu, tá? Então, quando a gente olha para isso, nós vemos que nós precisamos trabalhar para a vontade de Deus. Sermos igreja para comunicar a vontade de Deus a esse mundo. E no verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ela era caótica. Era o caos. O caos estava lá. Não tinha como habitar a terra. E por que essa informação é tão importante para nós? Dentro de um tempo nihilista, à sombra do iluminismo e totalmente relativista. Vocês têm noção do que eu estou dizendo? O relativismo
filosófico tem adentrado nas nossas igrejas. Você já teve uma aula de relativismo filosófico? Eu já tive. A professora olhou para mim e disse, olha lá para fora, para a classe. E a janela estava aberta e nós falamos, olha, aquilo é uma árvore. Não, para mim aquilo é um elefante. E preste atenção no que eu vou falar. Ela estava certa, porque ela é relativista. Dentro do que ela se propõe a fazer, ela está certa. Mas dentro do parâmetro igreja, do parâmetro cristão, ela está totalmente equivocada. E ela não tem o quê? Esperança. Não existe esperança naquele coração. Por isso que ela pensa desse jeito. Ela não tem uma motivação correta para levantar cedo. Essas pessoas esperam o quê? A aposentadoria, que talvez não chegue, e a morte. Perceberam isso? E é triste. É por isso que eu lembro da Igreja Assembleia, que era na rua de trás de casa, porque eles comunicavam essa esperança. Todo domingo à tarde. Era uma Brasília alaranjada. Com uma caixinha de som. E nessas indas e vindas, o senhor do terreiro de Candomblé se converte. E hoje ele faz parte da igreja. Vocês pararam para pensar nisso? Porque a comunicação da esperança foi feita. Nós precisamos falar da esperança, da razão da esperança que há em nós. E no meio daquele caos, Deus chega e começa a estabelecer ordem. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ele começa a comunicar ordem. Que jeito esse mundo está? Tem até um certo filósofo, alguma coisa, Arques, né? Eu me esqueci agora, Carl, alguma coisa assim o nome dele. Ele diz, pejorativamente, afrontando a palavra de Deus, do caos à ordem. O único que pode dar ordem ao caos das nossas vidas é Cristo. E o único que fez isso foi Cristo. Por isso que uma das teologias mais importantes é a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte para dar ordem ao caos das nossas vidas. Por isso que você, pastor da sua casa, você é homem, você foi chamado para uma vocação, comunicar Cristo à tua casa. Se você não tem feito isso, você faliu. Você é um falido. Você pode ser um milionário, mas você é um falido. Você perdeu tudo. Não foi lido um salmo aqui? O Salmo 127 e o 128. Aquilo é a verdadeira prosperidade no Senhor. É a gente poder estar sentado à mesa e os nossos filhos lá. E nós podemos fazer uma simples oração. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos alimenta. Nem isso existe mais na igreja evangélica. Estou generalizando, tá? Não sei aqui como é que é. Eu estou acreditando que não seja. E se você age assim, a partir de hoje, não haja mais. Agradeça a Deus pelo alimento. Ensina os teus filhos desde já. Comunique ordem, não caos. Por que Deus comunicou ordem? E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas. E ele faz brilhar a luz que brilhou para você um dia. É por isso que eu lembro amargamente dessa menina chorando, sem esperança. Ela não consegue enxergar a luz, totalmente cega, sem Deus no mundo. Como nós vemos Paulo dizer, essa expressão sem Deus lá na frente, nas cartas de Paulo, é a mesma expressão para ateu. Alguém sem Deus. É a pior coisa que pode acontecer para um ser humano. E a melhor coisa é a gente poder estar junto. Eu sou de outra igreja. Eu sou de outra característica, de outra historicidade de igreja. Mas nós não estamos juntos, porque isso é reino.
No reino não existe concorrência, existe ordem. O reino de Deus, existe ordem. E nós estamos juntos. E ontem eu estava lá na igreja batista em Teresina, e nós estávamos juntos. Porque o que nos une é o básico, é a cruz, que trouxe ordem. Trouxe ordem às nossas vidas. Agora eu quero que você pense um pouco. Antes de Cristo e depois de Cristo, como é que era a tua vida antes? Como é que era a tua vida familiar antes? No aconselhamento bíblico a gente pega todo tipo de situação. Homens que perderam a família por causa da prostituição. Mulheres que abandonaram esposa e filhos por causa da prostituição. Por causa de pecados diversos. Drogas. Sexualidade fora do padrão bíblico. Não querem viver um padrão monogâmico. Um padrão de fidelidade. Um padrão do verdadeiro amor. Por isso que eu tenho o atrevimento de dizer para vocês, amor não é sentimento. Porque se fosse sentimento, a dona Elizabeth já tinha me abandonado faz tempo. Aí eu ia falar aqui, eu era de dona Elizabeth, não sou mais casado para sempre. Mas ela decide todos os dias me amar. É por isso que eu consigo conjugar. Eu amo, tu amas, ele ama. Se é verbo, significação do sujeito. Ah, não concordo. Ah, então você vai ter que ir para o português. É um problema básico. Amor não é sentimento. O que a filosofia nos disse? Que amor é sentimento. Mas não é. Eu decido todos os dias amar a minha esposa. E eu decido todos os dias comunicar ordem para a vida dela. E para a vida dos meus filhos. Porque senão a minha casa vai virar uma bagunça. A minha família não vai querer olhar para Deus. Ela vai querer olhar para esse mundo, para as paixões desse mundo. Esse mundo é imediatista. Esse mundo entrega para você paixões momentâneas. E agrada ao nosso coração. Porque a gente é feito de carne. E essa carne é decaída. Não é isso que Romanos nos diz? Pois todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus. Isaías não diz que existe um abismo entre nós e o nosso Deus? E a melhor tradução é abismo. Porque é intransponível. Só dá para transpor por meio de Cristo. Só a cruz de Cristo quebra esse abismo. Então eu tenho que comunicar ordem todos os dias na vida da Elizabeth. Eu estou dando esse exemplo porque nós estamos falando de família. Projeto, princípio e propósito divino. Você jovem, que vai casar, entra da maneira correta em um casamento. Pensa na ordem divina. E onde eu vejo ordem aqui em Gênesis? Ele criou o peixe, depois criou a água, ou ele criou a água, depois criou o peixe? Ele criou a terra, depois criou a planta, ou ele criou a planta, depois ele criou a terra? Por que eu estou dizendo isso? Porque os relativistas, iluministas, nihilistas, materialistas, tem um monte de coisa aqui, tem uma lista imensa aqui. Foi até difícil para decorar, né? Eu demorei 3 anos para decorar o tanto de ismo que existe. E quando eu olho para esses tipos de filosofia, o que elas sugerem? Primeira coisa, caos. Totalmente contrário à ordem. É por isso que existem essas ideologias malucas por aí, onde você pode ser o que você quiser. Você pode acordar metade elefante e metade sereia. Aliás, a sereia já é uma proposta disso, né? Metade mulher, metade sereia. Já é uma proposta. Né? O unicórnio também já é uma proposta. Entenda o que eu estou dizendo por trás dessas coisas. E essas ideologias, elas entram por meio dessas coisas. O niilismo, por exemplo, do nada para nada. Não tem motivação. É por isso que na cabeça deles Deus está morto. Mas na nossa cabeça, Deus está muito bem vivo. E Ele vai voltar para julgar. E eu tenho medo disso, porque naquele dia do grande trono branco, a minha esperança é, venha para esse lado.
Eu não quero estar com aquele pessoal, apartai-vos de mim que eu não conheço vocês. Tenta imaginar o choro, o ranger de dente daquele dia. O desespero do teu coração, que ouviu a palavra tantas vezes, mas Senhor, eu ia na igreja. Eu era da Catedral da Baleia. Eu não te conheço. Mas não insista comigo. Por favor, se aparte de mim. Por quê? Porque você decidiu viver o caos. O caos. E é isso que essas filosofias vêm, nos batendo na nossa família, batendo a nossa porta. Tomaram as nossas universidades. Quem é você para falar isso? Eu tive lá. Eu sei do que eu estou falando. Por quê? Porque não interessa a autoridade bíblica. Então, se para você não interessa a autoridade bíblica, eu vou partir para o discurso de autoridade. Eu estava lá e vi, e vivi. Eu estava lá. Eu assisti essas matérias. Eu vi a prostituição, o tanto de drogas dentro do meio de ensino que existe hoje, vigente no nosso país, que está aí para implantar o caos. É por isso que o segredo de sucesso para o meu filho é temer a Deus, para os meus filhos, é temer a Deus. Ah, mas ele não vai fazer a federal, ele não vai fazer Harvard. Eu não quero. Mas se ele for, ele tem que estar preparado, porque só missionário sobrevive. Nesse último fim de semana, eu estava dando aula de aconselhamento bíblico pela faculdade CEBI, a nossa faculdade, e uma mãe parou desesperada. E agora, o que eu faço? Porque minha filha passou em direito numa federal. Eu falei, isso é um problema grande. Porque se ela não estiver preparada, você vai perder 20 anos, 19 anos da vida dela. Em outro tempo, um pai me perguntou, o meu filho está desinteressado da igreja. Eu falei, vamos para a matemática antes de ir para a teologia? Quanto tempo o seu filho passa na escola? Ele passa de 12 a 14 horas por dia. Por quê? Ah, porque eu quero que ele faça engenharia não sei das quantas. Falei, tá bom, legal. Quanto tempo ele passa na igreja? Aí não foi difícil para ele calcular o quanto o menino dele passava na escola. Foi difícil para ele calcular o quanto o menino dele passava na igreja. E eu extrapolei um pouquinho na matemática e ajudei ele. Falei, tá bom, vamos... Ele tinha colocado 2 horas e 48 minutos, mais ou menos. Eu falei, vamos arredondar para 3? Quanto tempo ele passa na igreja, quanto tempo ele passa na escola? Como que você quer que teu filho seja crente? Que jeito que esse menino vai ser crente? Aí eu vou soltar ele para um monte de professor que acredita nessa loucura aqui. Ele não está preparado para isso. Ele vai cair. Não tem como ficar de pé. Porque o caos vai ser instaurado na mente desse menino. Isso eu estou falando dos pais que estão em estado de alerta. E dos pais que já perderam. E dos pais que já perderam. Filhos que estão à base de medicamento. Porque ficaram malucos. Porque começaram a estudar Nietzsche. O cara entra na engenharia e vai estudar Nietzsche. Poxa vida, eu achei que você fosse estudar cálculo estrutural. Eu achei que você fosse estudar geometria analítica e cálculo vetorial. E de repente ele sai de lá um niilista de primeira. Quem está errado? A sociedade está cumprindo o propósito dela. Nós, como família, que não estamos cumprindo o nosso propósito. E é difícil eu falar isso aqui. É difícil. Como é difícil eu falar isso na minha igreja também. Porque nós não somos perfeitos, nós estamos caminhando para a perfeição. E se existem erros, eles precisam ser sanados. Senão eu não estaria aqui. Nosso culto é de manhã. Eu viajei a noite inteira, não dormi essa noite. 2 horas da manhã eu estava em Teresina. 5 horas da manhã eu estava aqui. 5:30. Mas Deus
moveu os nossos corações. Então eu tenho esse recado para você hoje. Eu tenho esse recado para você. Ah, eu não quero ouvir. Ouça. Por favor, ouça. E Deus vem e traz a luz. A luz que ilumina todo homem. E depois no 3. No 3, nós temos o seguinte. Disse Deus, haja luz e houve luz. A Fiat Lux divina. Ela brilha e ela ilumina a todo o homem. E como que ele implementa isso? Aí é o que é mais bonito. O que é mais bonito é isso. Vamos lá para João, capítulo 11. Verso 43 e 44. Diz assim a palavra do Senhor, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas, com atadura, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Como é que Jesus ressuscita Lázaro? Como que ele diz? E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Qual era a situação de Lázaro? Lázaro estava podre. Ele já tinha começado o processo de putrefação. E goste você ou não do que eu vou falar agora, era a tua situação, a minha situação antes de Cristo. E é por isso que Gênesis vem e traz ordem para a nossa vida, porque o mesmo poder empregado para levantar Lázaro é o mesmo poder que disse, haja luz, e houve luz. O poder divino é assim, ele fala e acontece, ele fala e o mar acalma. Ele fala e a gente anda. Porque o morto, ele não consegue tomar decisão. Jesus estava passando e Lázaro levantou. Não! Foi a voz divina que foi até Lázaro. A mesma voz que disse, haja luz. E houve luz. E a luz foi instaurada. E essa luz não é o sol não, tá? Não é o sol. É a luz divina. Aquela luz que você, como imagem de Deus, deve implementar na tua casa. Porque nós fomos criados à imagem dele, não nós temos que refletir ele ao mundo. Então vejam só, pai e mãe, esposo e esposa, dissolvidos no Senhor. O casados eternamente é dissolvido no Senhor. Eu e a minha esposa, quando nós recebemos a bênção matrimonial, porque quem me casou não foi o cartório, quem me casou foi Deus, por meio de um ministro. A partir do momento que ele invocou a Deus, e invocou a bênção de Deus sobre as nossas vidas, ali foi o casamento. Porque o representante da Vox Dei, o representante da voz de Deus fez isso. Um ministro reconhecido, comissionado por aquela igreja. Ministro do Evangelho. E aí eu passei a ser dissolvido para sempre com Elizabeth. E o Senhor dissolve-nos nele. Por isso que o casamento para ele é algo tão importante, ao ponto dele comparar com Cristo, vindo buscar a tua igreja, vindo buscar a noiva. Então não tratemos esses termos com leviandade. Não tratemos o casamento de forma... eu não gosto mais dela. Não gosta? Quem perguntou se é para você gostar? É para você amar.
Como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Vocês entenderam, mulheres, que vocês estão numa situação mais cômoda que os homens? É mais fácil para a mulher, não é? Porque o homem tem que amar. Amar que jeito? Dando a vida por ela, como Cristo deu para a igreja. Vocês perceberam a questão de dissolver um no outro? Perceberam a questão da luz divina? Perceberam a questão da ordem em meio ao caos? É isso que nós temos que fazer dentro dos nossos casamentos. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não é algo simples. Deus moveu o mundo para que isso acontecesse. Literalmente o mundo foi movido. Verdadeiramente o mundo foi movido e começou a ter luz em meio à treva. Luz em meio às trevas. Então, quando o seu cônjuge chegar para você alterado, é difícil. É difícil. Eu faço esse exercício lá em casa. Eu faço. A Elizabeth também faz. Eu acho que ela faz mais que eu. É a minha esposa mais crente que eu, tá, gente? A minha esposa é mais crente que eu. Né? Meus filhos também. Eu digo que eu tento todos os dias. Eu luto todos os dias para ser crente, porque não é fácil. Não é fácil. É uma luta. Porque esse mundo todo dia, Satanás está de bandeja na porta de casa querendo entregar. Pega aí, filho, é gostoso. É uma delícia. E eu tenho que todos os dias lutar. É por isso que lá em Pearl Life, quando chega um viciado em pornografia, ele vai aprender a fazer o quê? Lutar. Negar-se a si mesmo. Tomar a cruz de Cristo e fazer o quê? Quando a gente toma a cruz é para quê? Para viver ou para morrer? Tome a cruz de Cristo e se negue. Vou traduzir. Tome a cruz de Cristo e morra. Nós temos que morrer para viver em Cristo. Porque se você quiser viver, você já está vivendo, você já está experimentando tudo que tem direito aqui. Não! É um pacto de morte. É por isso que é difícil ser pastor, é pacto de morte. Vocês acham que se entrar aqui um regime novo aí, né? E, vamos fechar aqui, quem que é o responsável? Graças a Deus que... são eles ali. O pastor Davi, ele está ali. Eu vou, né? Na minha igreja eu vou ter que ir para frente, né? Mas quem é o chamado para morrer aqui? São os pastores. E lá na nossa casa? São os pastores da casa. Por isso que é um pacto pesado. Por isso que o cristianismo é um chamado à morte. Por isso. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é o que tem que ser feito. É o que trouxe o evangelho até nós. Vocês acham que para a Assembleia de Deus chegar onde chegou foi fácil? Claro que não. Claro que não. Teve muito suor e sangue. Volto a dizer o exemplo dos meus vizinhos lá. Era uma igreja pequenininha, era uma brasilinha laranjada, caindo nos pedaços. E eles saíam para evangelizar debaixo do sol quente. Domingão à tarde. Vamos falar de Cristo? Vamos. E pessoas se converteram naquele bairro. Eu não vejo mais isso. Eu não estou falando dessa igreja aqui que eu não conheço. Estou falando da minha, tá? Estou falando da minha. É difícil, né? Sair no domingo à tarde. Para falar com pecadores. Não é difícil. Não é mais gostoso ficar em casa? Hã? Comendo pudim de leite condensado? Hã? Cafezinho, tranquilo. Hã? Mas não é isso. Não é para isso que a gente é chamado. A gente é chamado para o desconforto. A gente é chamado para o desconforto. O casamento gera desconforto, mas quando a gente obedece, é a melhor coisa que tem. Porque a gente colhe frutos. Então não é só coisa ruim, tem muita coisa boa. Obedecer a Deus traz em nós prazer. O meu prazer está na lei do Senhor. Não é na roda dos escarnecedores. E quando Deus vem e brilha com sua luz, e eu passo a enxergar, é a melhor coisa que pode acontecer para a vida de um ser humano.
É a melhor coisa que pode acontecer. E Deus começa a operar nas vidas de homens casados, de homens solteiros, de crianças, de mulheres casadas, mulheres solteiras, crianças, jovens, de todas as idades. E essa luz é poderosa. E ele diz assim: chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Só que olha que interessante o verso de número 4. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre a luz e as trevas. Aqui nós temos que dar uma olhadinha e ver que proposta nós queremos para a nossa vida. De um lado, nós temos criação. Do outro lado, evolução. A vida evoluiu. Lembra que eu falei do designer? Não tem como a vida ter sido evolutiva. É isso que a TDI faz. Ela prova cientificamente. No dia que vocês quiserem um congresso da TDI, pode falar comigo que a gente traz Marcos Eberlin aqui, Kelson Mota, todo esse pessoal. Vocês vão ficar doidos. Vocês vão ver que massa que é. E aí o que acontece? Deus cria. A evolução não tem um criador. Não existe um designer. O olho humano, ele aconteceu por acaso. Explodiu 13,8 bilhões de anos. E de repente surge o primeiro olho. E aí tinha um fígado lá na região da Europa. E aí eles se encontraram por acaso. Então nós temos o primeiro encontro de um fígado com um olho. É assim? Não, isso é loucura. Mas é isso que a tua professora de biologia te ensinou. Isso é uma crença, isso não é ciência. Isso é crença. É uma crença que não cabe dentro da igreja, não cabe dentro do cristianismo. E do lado da criação tem ordem, do lado da evolução tem caos. Porque como que uma coisa existe sem uma mente brilhante por trás? É o exemplo do bordado. É o exemplo dessa cadeira. Como ela existe se não tem uma mente, um projeto por trás? Como existe? Então, do lado da criação, nós temos o projeto bem definido. E do lado da evolução, o acaso. Como que há 13 bilhões de anos aconteceu? Que loucura é essa? Só que é isso que estão ensinando aos nossos jovens. Tem até um livro do Solano. Perguntem para o Hernandes Dias Lopes quem é o Solano, deixa ele falar, não deixa eu falar não, porque ele conhece o Solano de perto. O que estão ensinando aos nossos filhos? Compre aquele livro e leia. Não dê razão para mim, não. Dê razão para aquele livro. Olha para ele e vê o que estão ensinando aos nossos filhos. E aí, de um lado existe projeto, do outro é o acaso. Do lado da criação existe um designer, uma mente pensante, que nós sabemos que é Deus. É o Deus judaico-cristão, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que estendeu a sua mão para mim. E do outro lado, a ausência de Criador. Um sistema acéfalo, sem mente. Como que alguma coisa pode acontecer sem uma mente por trás? Como? Isso não existe. Isso é um pensamento, que eu não gosto de usar esse nome, mas é um pensamento secularizado que veio para destruir a nossa crença. E do lado da criação existe vida. E do lado da evolução, morte. Morte. É por isso que as ideologias libertárias que têm sido impregnadas no mundo, não é nem no nosso país, é no mundo, partem dessa linha de pensamento aqui. É por isso que o aborto tem significado para eles. Na linha de raciocínio deles, eles estão certos. Eles não estão errados. Só que a crença deles é evolutiva, a nossa não. Então a gente pensa pela vida. Logo, aborto é pecado. Ele não é aprovado por Deus.
Aí vem aquelas coisas malucas, mas e isso, mas e aquilo, não interessa. O que interessa é o que significa o aborto. E qual é a linha que ele obedece. Não é a nossa. Não é a nossa. E aí quando a gente vai para o 1,26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então disse Deus, façamos o homem à imagem. Deus é criador, logo nós somos seres criativos. Se somos seres criativos e somos feitos à imagem de Deus, nós temos que refletir quem? Deus. É por isso que a minha voz na minha casa tem que produzir ordem. E essa ordem que eu estou dizendo não é senta aí, moleque. Não é disso que eu estou falando. É filho, senta aqui, vamos ler a Bíblia e vamos conversar, que o que você fez ofendeu o nosso Deus. Isso é ordem. Esposa, nós precisamos conversar, e aí é difícil, né? Eu preciso te pedir perdão, é uma palavra que comunica a ordem, porque senão não vai dar para ser casado para sempre. E isso também acontece da parte de Dona Elizabeth. Olha, eu errei com você e eu peço perdão. Isso é palavra que comunica a ordem, que comunica a imagem e semelhança de Deus. E também eu preciso comunicar luz. Luz ao meu próximo e tem que começar da minha casa. Certa vez uma mulher chegou para um pastor e disse, olha pastor, eu quero trabalhar na igreja. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Sim senhora. Só um minutinho, quantos filhos a senhora tem? Acho que ela tinha 6 filhos. Comece pastoreando a tua casa, depois a gente conversa. Acabou. Acabou. É só assim que nós teremos igrejas fortes. Igreja verdadeiramente triunfante. E eu comunico luz na minha casa. Qual é o meio que eu tenho de comunicar luz na minha casa? Palavra divina. A palavra do Senhor. A meditação. A lectio divina, a leitura da palavra de Deus, a leitura divina. Vamos trocar para um nome mais fácil? Devocional. Quantas vezes você abriu a Bíblia e leu para o teu filho? Sabe como que meus filhos aprenderam biologia do 7º ano? Sexologia, que entra na matéria do 7º ano, que é uma matéria que não deveria ter na escola. Eu abri Gênesis e expliquei para ele. Não foi a professora de biologia que explicou órgão reprodutor. Foi eu. Antes que ela explicasse. Porque a explicação dela é evolutiva. A minha explicação é criacionista. Entendeu como que é para ser luz na tua casa? Eu dei um exemplo. Um exemplo. Outra coisa, um equívoco nosso. A gente acha que é para atender todos os desejos do cônjuge. Não! É para atender toda a vontade de Deus. E se em algum momento, eu precisar entristecer no bom sentido a minha esposa ou o seu esposo, isso vai ter que ser feito. Porque eu vou estar comunicando luz. Ah, eu quero um carro novo, mas naquele mês eu não posso comprar. Como que eu vou adquirir uma dívida? Não, claro que não. 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos. Sabe quando o homem é homem? Quando ele casa, quando ele multiplica e quando ele adora. A marca da família é a adoração. Vocês se lembram do comércio na década de 80 que não funcionava aos domingos? Por que ele está funcionando agora? Porque 70% dos cristãos do Brasil, acho que a estatística é mais ou menos isso, vocês me ajudem aí, por favor, mais ou menos isso, né? Estão saindo para comprar no domingo ao invés de adorar. Vamos voltar para a igrejinha lá do meu bairro? Olha os crentes indo para a igreja, como que eu sabia?
Era isso aqui, né? Bíblia, terninho, e o cara estava indo para a igreja. Instrumento musical. Quem são aqueles? Aqueles são os que adoram no dia do Senhor. Cadê os que adoram no dia do Senhor? Eu vou no culto de quarta. Porque no domingo eu tenho o aniversário da minha sobrinha. Tá bom, no dia do juízo final, leva o teu cartão de ponto da quarta-feira e justifica isso para o Senhor. Ó, Senhor, meu cartão de ponto aqui, ó, eu estava na quarta. Vai para o outro lado que eu não te conheço. Então, nós precisamos ter uma balança em casa e começarmos a pesar as nossas atitudes cristãs. Francis Schaeffer tem um livro que eu indico. Onde eu vou, eu indico esse livro. O nome do livro é Morte na Cidade. Francis Schaeffer. Dos maiores mentes filosóficas e teológicas do século XX. Por que a cidade está morta? Porque a igreja morreu. Por isso. Os que adoravam estão escolhendo o dia de adorar, estão querendo adorar só onde se sentem bem. E aí perdeu a conotação de adoração. A verdadeira adoração significa eu me inclinar diante de alguém mais alto. E o que nós fazemos aqui no domingo à noite? É nos dobrarmos diante do Senhor e reconhecer que Ele é Deus. É para isso que a gente serve. E olha só, no 31, já estamos caminhando para o final. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui é um conceito que você precisa, como cristão, implementar na tua casa, se você não implementou ainda. Todo esse sistema mundano aí que eu disse, ele é antroporreferente. É o homem. Eu parto da referência do homem. Ele é a referência. É por isso que nesse sistema amor é um sentimento. Então eu parto do homem como referência. O iluminismo. O homem vitruviano. O homem vitruviano virou um exemplo do homem entronizado. Então, eu tiro Deus do centro e coloco o homem. É por isso que essas filosofias malucas tomam, às vezes, os nossos corações, porque a todo momento eu quero concorrer com Deus. Onde Eva erra? Um dos pontos que ela erra é quando ela quer ser Deus. E Satanás oferece isso para ela. Vendo ela que o fruto era agradável ao olhar, agradável para o corpo, agradável, ela usou todos os sentidos, ela pegou e comeu. Isso João diz lá na frente que é uma forma obtusa. Por quê? A todo momento nós queremos concorrer com a divindade. Eu quero tomar o lugar da divindade. Eu quero o louvor. E o louvor não é para mim. O louvor é para Deus. O louvor é para Deus. E onde nós vemos isso? Onde nós regulamos isso? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quem é a referência aqui? Quem sabe por que o céu é azul e a água vem de cima para baixo na montanha? Eu até tenho alguns motivos científicos aqui. Onde eu quero chegar? Deus perguntou para você por que o gelo está lá na montanha e não está aqui? Por que Brasília é seco e o litoral é mais úmido? Por que da maresia? Por que das cabritas montesas? Por que daquele jeito? Por que o búfalo é daquele formato? Ele perguntou, você estava lá? Perceba que você, ser humano, eu, não somos referências para isso. Quem é a referência aqui em Gênesis? O próprio Deus. Ele é a referência em si mesmo. Ele é a glória em si mesmo. Qual é a função de Deus? A glória dele mesmo. Qual é a nossa função? Agora vamos voltar lá no começo, a menina que chorou copiosamente. Qual é a tua função? A glória
de Deus. A tua função é a glória de Deus. A tua função, família, é mostrar Cristo a esse mundo. Esposo, esposa e filhos obedientes. Filhos obedientes. E para isso, o que eu preciso? Manejar bem a palavra. Meus filhos, por exemplo, já são alfabetizados no hebraico. Essas 4 crianças aqui estão sendo alfabetizadas no hebraico. Esses 4 que estão aqui na frente. Eles já leem o hebraico. Nós temos uma escola de hebraico e grego na igreja. Ai, mas o Piaget falou que não pode, que é muita coisa para a mente deles. Discute com o moleque que lê grego aí, hebraico. Vê com ele se é muita coisa para a cabeça dele. Por quê? Porque ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Não é isso que a palavra diz? Jovens, vós sois fortes, porque vocês têm manejado a palavra. É isso que nós precisamos. Isso é manifestar a luz. E aí eu consigo entender que Deus é a referência do meu casamento, é a referência que eu tenho na criação, no universo e tudo que eu preciso para a minha vida. Amém? Então, ordem, luz e theo, referência. Nosso sistema de crença tem que partir de Deus. Um sistema theo, referente, onde o Senhor é o centro absoluto e soberano. Amém? Então, pensando no tema, família, projeto, princípio e propósito divino. Com essas ferramentas, nós conseguiremos trabalhar de forma mais eficaz com o nosso cônjuge, com a nossa família. Esposo, esposa, para nós sermos, de fato, casados para sempre, para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus derrame graça na tua família. Mais uma vez, obrigado. E eu peço que vocês orem por nós, orem pela nossa igreja, porque nós precisamos da oração de vocês. Lembra, no reino de Deus não há concorrência. No reino de Deus há um pensamento uníssono, onde Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. E obrigado. Louvado seja o nome do nosso Senhor.